Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Semelhanças físicas e morais. 207. Os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Não, uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. 208. O espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? Há uma influência muito grande, como já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. 209. Por que pais bons e virtuosos geram às vezes filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atrai, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor e, muitas vezes, Deus lhe concede isso. 210. Os pais podem, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo de um filho um espírito bom, em preferência a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. É seu dever. Filhos maus são uma provação para os pais. 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, especialmente entre gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por semelhança de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. 212. Nas crianças, cujos corpos nascem ligados e que possuem certos órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor, duas almas? Sim, há duas. São dois os corpos. Entretanto, a semelhança entre eles era tanta que se afigura aos vossos olhos como se fosse uma só. 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre eles? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. O que pensar das histórias de crianças gêmeas que brigam no ventre da mãe? Lendas, para dar a ideia de que seu ódio era muito antigo. Fizeram-no presente antes de seu nascimento. Geralmente vós não levais em conta as figuras poéticas. 215. De onde vem o caráter distintivo que se nota em cada povo?
Os espíritos também se agrupam em famílias formadas pela semelhança de suas tendências mais ou menos depuradas, de acordo com sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família na qual se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas grandes famílias os leva a se unirem. Daí se origina a semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Acreditais que espíritos bons e caridosos procurarão um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades, assim como simpatizam com os indivíduos. Aí estão em seu meio. 216. O homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral de existências anteriores? Sim, isso pode ocorrer, mas ao se melhorar, ele muda. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de senhor torna-se escravo, seus gestos serão completamente diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter uma ou outra semelhança, modificadas, entretanto, pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente seu caráter. Por isso, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, desde que se tenha arrependido. 217. O homem, pelo espírito, conserva traços físicos das existências anteriores em suas diferentes encarnações? O corpo que foi anteriormente destruído não tem nenhuma relação com o novo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado de acordo com a capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente ao rosto. E é verdade quando se diz que os olhos são o espelho da alma, ou seja, é o rosto que mais particularmente reflete a alma. É assim que uma pessoa sem grande beleza tem, entretanto, algo que agrada quando é animado por um espírito bom, sábio, humanitário, enquanto existem rostos muito belos que nada fazem sentir, podendo até inspirar repulsa. Poderíeis pensar que apenas os corpos muito belos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos. Entretanto, encontrais todos os dias homens de bem, sem nenhuma beleza exterior, sem haver uma semelhança pronunciada. A similitude dos gostos e das inclinações pode dar o que se chama de um ar de família. Ideias inatas. 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Ele possui uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. 218A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma fantasia? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre os conserva. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Sem isso, teria sempre que recomeçar a cada nova existência. O espírito parte de onde estava na existência anterior. 218b. Pode, então, haver um grande vínculo entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto podeis supor, porque as posições são frequentemente muito diferentes e, no intervalo delas, o espírito pode ter progredido. Veja a questão 216.
219. Qual é a origem das faculdades, das capacidades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a língua, o cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual nem mesmo ela tem consciência. De onde quereis que esses conhecimentos venham? O corpo muda, mas o espírito não, embora troque de vestimenta. 220. Ao mudar de corpo, podem-se perder alguns talentos intelectuais, não mais ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se desonrou esse talento ou se fez dele um mau uso. Uma capacidade intelectual pode, além do mais, permanecer adormecida numa existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que não tem relação com ela. Então, qualquer talento pode permanecer em estado latente para ressurgir mais tarde. 221. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que conservou do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho muitas vezes sufoca esse sentimento. 221A. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Eis porque pode ser encontrada em toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem instintivamente a consciência do mundo invisível, frequentemente falseada pelos preconceitos, acrescida da ignorância que a mistura com a superstição.